Nosso software escolhido é o ChemDraw. Ele permite realizar desenhos de moléculas químicas fornecendo suas propriedades moleculares. E também permite a criação e uma visualização 3D dessas moléculas. Ele também cria estruturas estereoquimicamente corretas, indicando ângulo de ligação, número de ligação e até mesmo a quantidade de elétrons, por exemplo. Para facilitar algumas funcionalidades, ele possui até mesmo um banco de dados com algumas estruturas químicas mais complexas, que são largamente utilizadas. Além disso, ele executa suas funções respeitando os nomes estabelecidos pela IUPAC. O ChemDraw ele pode ser acessado de duas formas, online ou baixado. Entretanto, o formato baixado é pago e é conhecido como ChemDraw Pro, pois ele possui algumas funcionalidades a mais que o formato online. Porém, o formato online ele é tão eficiente quanto o pago para a criação de moléculas no ensino de química. Para acessar o ChemDraw online, o primeiro passo é digitar ChemDraw online na sua barra de pesquisas. Então, você clica no segundo link que aparecer na sua tela. Após clicar no link, você é redirecionado para a página que permite a utilização deste software de forma gratuita. Então, é só usar e explorar os recursos desta ferramenta. Agora a gente vai explicar aqui as funções, né, desse site. Então, por exemplo, essa primeira função aqui, que é a de adicionar algumas ligações, né, de carbono. Vocês podem ver aqui que apareceu algumas coisas em vermelho, né? Isso ele mostra pra gente o que está errado. Aqui, ó, a gente pode ir criando uma cadeia carbônica, por exemplo, certo? Nessa função também, se a gente quiser colocar alguma ligação dupla, é só a gente clicar em cima dessa cadeia aqui, por exemplo, que ela vai adicionar a dupla. Pode adicionar de várias formas aqui, ó, do jeito que o professor for achar melhor para a funcionalidade do que ele quer escrever. A gente também tem outra função de criar cadeias, que é essa função aqui que eu estou mostrando, que ela cria já automaticamente a cadeia. Então a gente clica e segura, e você pode ir arrastando e ela vai aumentando ou diminuindo o número de cadeias aqui, ó, mostrando um númerozinho no final, que vai mostrar o número de carbonos que tem nessa cadeia. Outra coisa interessante que tem são essas funções aqui para demonstrar a tridimensionalidade, né, da molécula. Então, se a gente for querer colocar aqui, por exemplo, algum outro composto para que a gente possa demonstrar que essa molécula de carbono faz 4 ligações e ela é tridimensional, a gente pode aqui clicar, né, na ligação e colocar aqui no melhor ângulo que a gente for mostrar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente coloca essa tridimensionalidade aqui para mostrar. E aí, uma coisa interessante também, né, são essas moléculas aqui pré-prontas já que ele tem. Então, a gente tem o benzeno aqui, que, ó, se a gente for ir adicionando, é muito interessante, porque a gente pode... ele já vai colocando aí automaticamente as duplas para que a cadeia fique certinha. A gente tem também o ciclo hexeno, né? Que é sem as duplas ligações. Isso dá uma facilidade, assim, para quando a gente for querer criar moléculas, para a gente dar uma aula de orgânica, por exemplo. Outra funcionalidade interessante que tem esse aplicativo é também que dá para a gente escrever, né? Não dá para a gente fazer só hidrocarbonetos, a gente pode escrever também algumas outras moléculas, por exemplo. Então, aqui a gente pode colocar um H para demonstrar que é um hidrogênio nessa ligação. E aqui a gente coloca um cloreto, por exemplo. A gente pode ir mudando. Podemos colocar aqui, ó, um OH. Então, a gente tem uma grande variedade, né, para poder criar o composto que a gente achar melhor. Aí a gente tem as funções aqui normais, né, tipo, como borracha, para a gente poder apagar as ligações. Aqui, ó, a gente pode apagar o composto, apagar a ligação.
A gente tem essa linha trastejada que é legal para a gente poder expressar mecanismos também, né? De quebra ou ruptura da ligação da molécula. Então, e a gente tem várias funcionalidades nesse site que é muito utilizada aí para química orgânica, né? A gente tem uma função muito interessante nesse aplicativo também, que é a construção de uma molécula que você quer, que você já sabe o nome, né? A gente tem que pensar aqui, né, que esse site aqui ele é em inglês, então a molécula que você for introduzir aqui, você tem que colocar o nome em inglês. Eu já estou aqui com o tradutor aberto. Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, benzoato de etila. Aí, ó, se você copiar e colocar aqui no site, ele vai diretamente aqui, ó, construir a molécula do benzoato de etila, por exemplo. Então, esse site ele é muito bom para ser utilizado. E agora o Rodrigo ele vai construir uma molécula junto com a gente aqui para a gente poder aí ver a funcionalidade real desse aplicativo. A título de exemplificação, vamos desenhar a molécula da cafeína. Bom, começamos adicionando um hexágono, em seguida um pentano. Repare que o programa tem algumas indicações azuis que auxiliam na adição de elementos. Agora vamos adicionar as duplas. Clicando com um botão de ligação sólida sobre uma ligação simples, formará uma dupla. E para formar uma dupla a partir do zero, forme uma ligação simples e depois uma dupla. Agora vamos adicionar os átomos de nitrogênio, clicando sobre o botão de escrita. Perceba que as indicações continuam para que se adicione os elementos. Agora as ligações com oxigênio. Perceba que um oxigênio ficou fora. Caso isso ocorra com você, você pode voltar apertando Ctrl Z, clicando sobre a ferramenta de escrita novamente, clique ao lado para que ela não atrapalhe você e insira novamente a ligação com o oxigênio. Perceba que na marcação vermelha, o programa está nos avisando que a valência do nitrogênio não está correta. Sendo assim, vamos adicionar agora o grupo metila a cada nitrogênio. Mais uma vez, a ferramenta de escrita, clicamos sobre a marcação do programa, sob escrito 3, CH3. Subscrito 3. CH, sobrescrito 3. Bom, também é possível redimensionar o tamanho dessa molécula, clicando na ferramenta de seleção e puxando as vértices para dentro ou para fora de acordo com o tamanho que você deseja. O programa aparece uma opção que sugere para que as letras fiquem da mesma escala que a estrutura. Você clica em OK. E agora está pronta a nossa molécula. Para que possamos salvar e exportar para algum outro programa, com a ferramenta de seleção, selecionamos a molécula, vamos até o menu, conseguir imagem, clicamos com o botão direito do mouse sobre a molécula, copiar imagem, abrimos, por exemplo, o Word ou qualquer outro programa que vocês queiram colar essa imagem e com a tecla Ctrl V vocês conseguem colar essa imagem. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ser útil para vocês em algum momento de estudo. Obrigado e até a próxima.